Glória a Deus. Graça, paz, irmãos. Amém? Bendito seja o Cristo, o nosso Senhor, Salvador, o Deus, o Eterno, Poderoso, Criador, aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela existe, para a glória do nome dele. Eu sou seu irmão, o irmão Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba, João Pessoa, capital, Paraíba, Nordeste brasileiro. E este canal é Metanoia da Graça, e que você que nos assiste, que nos acompanha, os irmãos, as irmãs, a todos, de um modo geral, sejam todos bem-vindos, todos sejam abençoados com a graça de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. E vamos dar continuidade, mas antes, eu quero já dar uma introdução no próximo estudo, para você ficar ligadinho no que nós vamos ver no próximo estudo. Estamos vendo a natureza pecaminosa, a natureza destruidora, que é a carne do homem. A parte física, a parte mortal, a parte palpável, tocável, esta parte visível aqui, que é a natureza humana, também conhecido como carne. Amém? A carne do homem, a natureza humana. Então, estou falando sobre isto. Já há vários estudos, vários vídeos sobre este assunto, este tema de grande importância para qualquer cristão, principalmente no meio religioso evangélico, principalmente no meio evangélico. Então, eu quero apenas mostrar para você, você acompanha aí na tela, esses versículos, que é o próximo estudo, que está em Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. E perceba aqui um grande detalhe, de que Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, aos seus irmãos do primeiro século, Paulo dá um alerta sobre o desenfrear, o desencadear de várias ações ou manifestações da natureza humana. Então, todo ser humano, repito, todo ser humano tem desejos, concupiscências, vontades, cobiça. A diferença alguns ele tem, vamos dizer assim, um certo domínio sobre a natureza humana. Aquilo que Paulo diz, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, e eles são opostos, para que não façais o que quereis, ou seja, para que não pratiqueis o mal que está na natureza humana, o kakos ou poneros. Kakos é o mal da parte, vamos dizer assim, da parte espiritual. Kakos é o mal espiritual, é o mal que estava no espírito do homem até antes da cruz. E o poneros é o mal da carne. A carne, ela é o poneros, ela é má por natureza. Amém? Então, eu quero apenas ler aqui com você alguns versículos de Colossenses, capítulo de número 3. Perceba comigo um grande detalhe que Paulo disse. Então, quando eu frequentava a religião evangélica, quase 30 anos, eu via muito, algumas manifestações. E eles diziam que eram manifestações espirituais. Hoje, eu já consigo perceber, diferenciar algumas manifestações da natureza humana ou da carne. E Paulo vai escrever aqui algumas nesta carta aos Colossenses, e você vai perceber que em nenhum momento Paulo disse que foi diabo e nem foi Satanás. Ele disse que foi nenhum demônio. Ele disse que vem da natureza humana. E são coisas pesadas, coisas gravíssimas.
que leva o homem à sua destruição, morte, ou a um hospital, ao cemitério, ou a uma cadeia. São coisas da carne, da natureza humana, e você pode controlá-la. Agora tem que aprender. E olha o que é que Paulo diz aqui à igreja de Colossos. Eu vou voltar lá depois para Marcos capítulo 7, para a gente dar continuidade. Eu vou falar ainda sobre a inveja, a blasfêmia. Isso tudo são manifestações, desejos, concupiscências da natureza do homem. Colossenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, acompanhe aqui na tela, por favor. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado Cristo está assentado à direita de Deus. À direita de Deus. Deixa eu só anotar aqui o tempo que eu vou concluir aqui. São 17 horas e 5 minutos, certo? Às 17h40. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá? Então, onde Cristo está assentado à direita de Deus? 2, presta bem atenção. Pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Olha, agora ele faz um comparativo, né, entre as coisas terrenas e as coisas lá de cima. O 3, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. 5, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. Aqui é o ponto de partida, é o ponto ao qual eu quero trazer para você. Olha a expressão de Paulo. Paulo não disse em nenhum momento, ele apresenta aqui neste versículo 5, presta atenção no versículo 5, que está escrito assim, ó: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Natureza terrena, Paulo não disse tudo que pertence ao diabo, tudo que pertence a Satanás, tudo que pertence aos demônios, tudo que pertence ao inferno. Paulo não falou nisso. Paulo não expressou em nenhum momento até agora, né, os termos Satanás, demônios ou diabo. Mas presta atenção aqui, presta atenção, para a gente cada vez mais ser liberto, né, desse sistema enganoso religioso. Versículo 5, ele diz assim, ó: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que, olha só, preste atenção, o que pertence à natureza terrena. Agora, irmão Van, e o que é que pertence à minha natureza? A natureza terrena é este seu corpo. A natureza terrena é a sua carne. A natureza terrena é isto que você precisa para se locomover, para andar, né? É aquilo que cansa, é aquilo que fadiga, é aquilo que você alimenta a carne. A natureza humana é a sua carne, o seu corpo físico. Então, olha só, preste atenção, olha só, Paulo diz: fazei morrer tudo que pertence à natureza humana. Irmão Van, e o que é que pertence a essa natureza? Olha só a relação que Paulo traz, que pertence à carne, que vem da carne, que vem da natureza humana, que se manifesta, né? Que é manifestado através da natureza humana. Isto aqui, ó, ele diz lá, ó, da natureza terrena, né? Fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. O quê? A imoralidade sexual da natureza terrena, da carne do homem, impureza vem da carne do homem, paixão, vontades más e ganância, que também é
é idolatria. Está vendo como Paulo entendeu bem aquilo que Cristo ensinou, que o que é mal, né? O que produz maldade, o que contamina o homem, o que destrói a parte do homem física, o corpo físico, o que leva o homem à sua própria destruição, à morte, certo? São essas manifestações, esses desejos que Paulo citou alguns aqui. Em Gálatas ele cita outra, em Efésios ele cita mais algumas, né? Então, mas Paulo em nenhum momento ele diz que é uma manifestação do diabo, nem possessão maligna, nem vem do inferno, entendeu? Ele diz que essas coisas aqui, ó, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria, vem da natureza humana ou terrena. Beleza? Tranquilidade. Só para a gente ter um entendimento. Este assunto vai ser o próximo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. E eu vou trazer o que aqui, ó. Visto que for ressuscitado. O que significa, né, o termo grego ressuscitado? Buscar o conhecimento do alto. Que conhecimento? Aí ele diz: pensai lá das coisas do alto, né? E não nas coisas terrenas. E o 3 ele diz: pois morreste. O que é que morreu? O que foi que morreu, né? Em Cristo Jesus. Amém? Então vamos voltar lá para Marcos e continuar falando sobre as manifestações ou o que Jesus falou aqui, ó, capítulo 7, versículo 21. Pois é de dentro do coração do homem que procedem os maus pensamentos. E ele vai dizer: olha o que é que procede da minha carne, da tua carne, se você não souber controlá-la, ou se você não tiver domínio para freá-la e não deixar que este desejo venha a trazer destruição, né, na tua vida, na minha vida. Então Jesus disse que tudo isto, né, o mal, procede da nossa carne. E ele diz: é de dentro do coração do homem, né, que procede os maus pensamentos. Olha os maus pensamentos: as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, 22, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. 23. Ora, todos estes males procedem do interior, do coração, da carne, né? Da pessoa humana, e a torna impura. Então, mediante essas revelações de Cristo, eu vou trazer para você agora, nós vamos falar sobre a devassidão. O que significa esta palavra aqui, ó? Devassidão, do versículo 22. Está aqui, ó: as ambições desmedidas, as maldades, o engano e a devassidão. Mas antes de eu falar sobre a devassidão, o termo grego, aselgeia, eu quero pedir a você do canal Metanoia, você que nos assiste, deixa teu like aí, ajuda este canal, dá uma moral grande e se inscreva, né? Se inscreva no canal Metanoia da Graça, ou Metanoia Radical, para a glória de Deus. Dá uma força aí, né, ao teu amigo, teu irmão Van, em nome de Cristo Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, vamos falar aqui sobre devassidão. Você está vendo aí a palavra ali, ó, depois do engano, né? Tudo isto, meu irmão, minha irmã, vem da carne do homem, é produzido da carne, não vem do inferno, não vem do diabo, não vem de Satanás. O diabo é a sua carne, é a minha carne. Por quê? É oposição, né? É aquilo que se opõe às coisas de Deus, às coisas boas. A carne se opõe contra o Espírito. E Satanás
também é a nossa carne, né? A parte visível, né? A parte humana. Então, ela é adversário. Então, Satanás é um adjetivo que significa adversário. Beleza? Tranquilo? Ah, mas isso a gente se espanta, porque a gente foi ensinado erroneamente, a gente foi ensinado de uma maneira grosseira, né? Pegaram um pacote assim, abriram nossa boca e disse: toma, engula aí e creia dessa forma. Mas quando você é despertado para a verdade, aí você começa a perceber o quanto você foi enganado, o quanto mentiram para você, o quanto deixaram você distanciado da verdade estampada no Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então vamos lá. E o que significa aqui, irmão Van? Devassidão. Devassidão, ela vem de um termo grego, aselgeia, que significa comportamento ultrajante. Presta atenção. Comportamento ultrajante, totalmente desprovido de controle moral. É uma pessoa que pratica, que tem desejo de só praticar a imoralidade no seu corpo. E isto não vem do inferno. Isto é o desejo provocado na mente da pessoa pela concupiscência, né? Pela sua cobiça. É uma vontade própria da sua carne. Você tem que aprender isso, meu irmão, minha irmã. Você tem que tomar posse do que você está vendo, do que você está ouvindo, para que seja liberto para a glória de Deus e deixarmos de ser enganados pelo sistema religioso evangélico. Então, devassidão, esta palavra que está aí, ó, devassidão, é um comportamento ultrajante, totalmente desprovido do controle moral, ou seja, uma imoralidade extrema, com a implicação de ordem sexual, a imoralidade sexual, um prazer desordenado, um desejo desordenado de toda prática sexual. Exemplo, em algumas línguas, viver como um cachorro, devassidão, né? Em algumas línguas que a gente acompanha, de acordo com o que o grego produz, ele revela, como aquela pessoa que vive como um cachorro, né? Que não tem, não que o cachorro é um ser natural, mas é a prática, né? O cachorro, ele faz sexo em qualquer lugar, com 2, 3, 4 cachorras. Ele não tem a sua esposa, né? A sua companheira de todo dia. Não, para ele tanto faz, tanto fez. Apareceu. É esse cuidado que a gente tem que ter, é essa força de expressão, né? Viver como um cachorro, agir como um bode ou um galo, faz-se referência à promiscuidade sexual, relações sexuais que envolvem diversos parceiros. É isto que esta palavra significa, devassidão, né? Ou no grego, aselgeia, viver como com diversos, né, parceiros. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 21 diz: temo ainda que, quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão, que precisam se arrepender da impureza das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral
que viviam praticando. Tá vendo aí? Então, olha só, o mesmo conselho, né, que Paulo dá para que Jesus falou aqui, né, em Marcos, né, aqui neste livro histórico, ainda Antigo Testamento. Então, a mesma repreensão que Cristo dá, Paulo repreende também os irmãos lá de Corinto, que eles não vivessem mais na impureza, se arrependessem da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral. Ou seja, aquele homem que vive com uma mulher numa noite, acorda com outra, né? Dorme com uma, acorda com outra, que fica de praça em praça, que não sossega, que não se acalma, ou que não possui apenas uma única mulher como sua esposa. Então, esta prática devassidão. Olha aqui, a palavra aqui fala bem legal mesmo, ó, e da devassidão moral que viviam praticando. Então, preste aqui que Paulo não repreende, peça aí a um pastor a ungir com óleo ungido, né? Um óleo poderoso para ungir lá a cabeça deste varão que está procurando várias mulheres. Paulo não pede isso, Paulo não fala, não diz em nenhum momento que foi o demônio da pombagira, não, mas ele diz, deixem, olha só, que chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Então, apenas que se arrependam, ou seja, que pode o ser humano, sim, dependendo do conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai amadurecimento e vai deixando, né, as vontades ilícitas da carne, beleza? Então, devassidão é isso aí. E de onde é produzido isto? Da carne de qualquer homem que não tem conhecimento da graça de Cristo Jesus. Vamos lá. Então, aqui agora, versículo 22 ainda, Marcos, vamos voltar lá para Marcos, capítulo 7, versículo 22. Ele diz, 22, eita Jesus, 22, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão e a inveja, Marcos 7, 22, oftalmos poneros, ou seja, mal olhado, isto é inveja, aquele mal olhado, né? Um desejo de maligno de olhar as coisas alheias. Isto vem da carne, isto vem da mente do homem, é um desejo, né, do ser humano. Oftalmos, mal olhado, literalmente, inveja aqui, né, literalmente é olho mau, sentimento de inveja devido ao que a outra pessoa tem, possui ou faz. Então, isto vem da natureza humana, ou está. Lembra daquele baúzinho que eu falei no vídeo passado? Está tudo dentro do baú do coração do homem. Então o homem sente esse desejo de praticar aquilo. Agora, se ele tiver o amadurecimento, ele repreende, ele não pratica, ele não dá o outro passo, né? Ele não conclui aquela ação, ele impede, né, de cair naquele desejo da sua própria carne. Ele vai se conhecendo, se policiando, amadurecendo, e vai ele vai se fazendo autoexame e ele mesmo conhece a sua natureza. Quando ele não se conhece, ele age pela natureza e aí ele vai para um desmantelo, para a sua autodestruição. Mas que a partir de hoje
a partir desses vídeos, Deus possa estar falando ao teu coração e você vai se conhecendo para a glória de Deus. E você vai vendo que a religião te enganou, colocou Satanás no lugar da tua carne. Aonde é carne, aonde é natureza humana, natureza carnal, né? A religião colocou carne, colocou diabo, Satanás, demônios. Para quê? Para que o ser humano, né, o adepto, fique sempre em cadeias. Para quando chegar lá, uma garrafinha de óleo ungido, R$500, né? Um lenço ungido, R$1.500, né? Tá entendendo? Uma oração forte para tirar qualquer coisa dessa da carne, não sai porque é da carne, só sai pelo conhecimento, é R$5.000, e daí para pior. Mas quando você é liberto, meu irmão, acabou-se o engano, acabou a mentira, acabou o erro, acabou, sabe, este mal religioso na mente daqueles que vão sendo libertos para a glória de Deus. Então, inveja é isso, mal olhado, né? Sentimento de inveja devido ao que a outra pessoa tem, possui ou faz. Vamos ver um texto, Mateus 20, olha a inveja aqui, Mateus capítulo 20, versículo de número 15, que diz: porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Está vendo aí? Inveja pelo que a outra pessoa tem, ou possui, ou faz. E isto, aquela pessoa tem inveja. De onde vem esta inveja aqui? Do quinto dos infernos, de Satanás, do diabo? Não, vem da própria pessoa, vem da mente da pessoa, vem da carne, da natureza humana. É isso, meu irmão, que nós estamos aprendendo e sendo liberto de um Satanás que pintaram na religião evangélica. Então, depois da inveja, nós temos aqui, ó, voltando lá para Marcos, aqui, Marcos, capítulo 7, versículo 22, ele diz: as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação ou blasfêmia. Quer ver? Vamos ver aqui uma palavra que pega blasfêmia. Aqui, blasfêmia. Pronto, aqui, ó. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia. De onde vem a blasfêmia? Da natureza humana ou da carne. Aqui, eu disse aqui, ó, da carne. O modo que ela pensa contrário, né, à vontade do Espírito. Então, a carne, meu irmão, ela produz ações, né, desejos que nós não conhecemos, mas estamos conhecendo através de Cristo, através de Paulo, através das Escrituras, né, daquilo que eles deixaram como doutrina, como um aprendizado para que você possa tomar posse daquilo que você é em Cristo Jesus. Então, blasfêmia. O que é que significa blasfêmia, irmão Van? Blasfêmia vem de um substantivo feminino grego, ou seja, blasfemia, que é uma linguagem abusiva. Eu pensei que blasfemar só blasfemava contra Deus, né? Quando eu aprendi na escolinha dominical, irmão, não blasfeme contra Deus, não blasfeme contra o Espírito Santo, não blasfeme contra Jesus, não blasfeme contra a divindade. Mas não, blasfêmia, segundo aqui, pode blasfemar contra Deus também, mas olha o que significa blasfêmia, segundo o que Jesus ensinou aqui, né? Que é blasfemia, um termo grego para linguagem abusiva, calúnia. Mateus capítulo 12, versículo 31. Olha, uma calúnia, caluniar alguém é blasfemar,
capítulo 12, versículo 31, que diz, olha só o que diz, versículo 31. Meu coisinha aqui está um pouco ruim, mas vamos ajeitar ele aqui. Versículo 31, pronto. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Blasfemar contra o Espírito. Aí ele diz aqui, capítulo 26, então veja a blasfêmia, né? Vem de onde blasfêmia? Vem da própria carne, da natureza humana. Versículo 65, que diz, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Agora, ainda João capítulo 10, então o ato de insultar, de censurar alguém, uma insulta, era uma blasfêmia para os judeus. João capítulo 10, versículo 33, né? Ainda Antigo Testamento, João capítulo 10, versículo 33, diz, os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, quando um judeu, uma pessoa no tempo de Cristo, de Pedro, de Paulo, de João, ele se comparava, ou ele falava, né, e se comparando igual, né, a Deus, isso era a divindade, isto era uma blasfêmia para os judeus. Veja aqui, né, perceba aí no texto sagrado. Efésios capítulo 4, aqui ó, Efésios, vamos para mais esse aqui, Efésios capítulo 4, versículo 31, que diz, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Tá vendo? Então perceba, olha só, perceba aqui, meu irmão, olha que texto também, que você vai entender que não vem do inferno, não vem do diabo, não vem de Satanás nem dos demônios, mas é a carne que produz toda a amargura, olha só, toda a amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então, isto vem, meu irmão, da natureza humana, é produzido lá dentro do coração da natureza humana. Bendito seja Deus. Agora, o ato de insultar e censurar alguém, Mateus 15, 19, ainda Antigo Testamento, Mateus 15, 19, que diz, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande nos reinos dos céus. Mateus capítulo 20, perdão, abençoados. Mateus capítulo 20. Capítulo 15, Mateus capítulo 15, 19, olha só, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunhos e blasfêmia. Vem de onde? Isto aqui que você leu aqui agora. Vem do inferno? Não. Vem de Satanás? Também não, porque não existe. Satanás é adversário, o nosso adversário é a carne. Vem do diabo? Não, o diabo é opositor. Do opositor, o que é aquilo que se opõe, aquilo que é contra a carne. Quer ver? Você preste atenção aqui, Gálatas, olha só, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências do diabo.
e não cumprirei as concupiscências do inferno, e não cumprirei as concupiscências do Satanás, ou e não cumprireis as concupiscências dos demônios. É isso que o texto diz? Não. E não cumprireis as concupiscências da carne, do ser humano, da natureza humana, os desejos do coração do homem, os desejos maus. Aí o 17, porque a carne cobiça contra o espírito. Carne e espírito. Ele está falando que é o demônio que luta contra o espírito, que é o diabo que luta contra o espírito, que é Satanás que luta contra o espírito. Não. Está vendo aí? Você percebe que houve um engano, que houve um erro, que houve uma malícia da religião, né? Ou das religiões, dos teólogos, dos doutores que não querem falar a verdade, porque o ganho dele é dinheiro, né? Eles não têm, na verdade, não estão preocupados se você vai crescer, se você vai para o inferno, se você para onde você vai não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em vender livros e ser bem aceito, né, no meio da religiosidade e viajar para os países. Esta é a preocupação dos doutores da lei. Mas a minha e a tua e a dos pregadores da graça, né, nos canais do YouTube, a nossa preocupação é em levar a verdade, é mostrar para você o erro, a gravidade do erro da religião, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, catolicismo romano, adventismo do sétimo dia e assim vai. Então olha o que Paulo diz aqui, ó, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se. Tá vendo? Tá vendo? Perceba aí. Opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então, uma daqui, ó, que a gente está falando, que vem da carne, é a blasfêmia, que está lá, Mateus 15, 19. Né? Vamos voltar de novo para a gente ver isso aqui. Mateus capítulo 15, Mateus 15, 19, que ele diz, porque do coração, meu irmão, do coração, da mente, da carne do homem, procede os maus pensamentos. Agora, olha o que é que procede da carne do homem: mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vem de onde? Do inferno? Não, não tem óleo ungido que tire isso, não. O que tira isso é o que Jesus ensinou. Isto aqui, ó, e ainda também João, livro histórico de João, capítulo 8, versículo, isso aqui, ó. Se não for por meio disso, não tem óleo no mundo de religioso que possa tirar isso, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só é liberto pela verdade, meu irmão. Pode derramar 1 quilo de óleo na tua cabeça, né? Uma cacimba de óleo não vai dar jeito, não tem solução, não vai tirar este mal da mente. Por quê? Porque está impregnado na tua carne, vem da natureza humana, está lá na mente. E o que liberta? Jesus disse, é uma unção, né? 18 apóstolos, né? A unção poderosa de qualquer bispo, de qualquer apóstolo, né? Não, é a areia que vem lá de Israel, é o óleo que vem não sei da onde. Não, meu irmão. É o conhecimento da verdade. Então, blasfêmia é isso aqui. Blasfêmia, né? Que é uma linguagem abusiva, calúnia, também ato de insultar alguém, censurar, difamação, maledicência, injúria, e isso vem da própria natureza humana, beleza? Então, blasfêmia, falar contra alguém ou dizer algo de alguém de tal forma que prejudique, né, ou ataque a sua reputação. Dizer, maldizer, caluniar, difamar é uma blasfêmia para os judeus. Vamos aqui rapidamente, Tito, olha o que diz Tito, capítulo 3, versículo 2.
que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Que a ninguém infame, né? Não use de blasfêmia. E também Romanos 3, para a gente concluir aqui, Romanos capítulo 3, versículo 8. E por que não dizendo como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos. Então, veja que quando alguns judeus caluniavam o outro, né? Ou maldizer, difamar, era um tipo de blasfêmia. Em relação a Deus ou à divindade, é considerado blasfêmia quando o homem, em suas palavras, se iguala à divindade. Romanos capítulo 2, versículo 24, que diz, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Amém? Então isto é blasfêmia. Próximo estudo eu vou completar com orgulho. O que é o orgulho? Certo? E a loucura. Aqui, ó, Marcos, capítulo 7, orgulho e loucura. Versículo 22, que diz assim, ó, ali, ó, a soberba, lá no finalzinho, blasfêmia, soberba, orgulho e loucura. O que significa isso? Essas palavras. Amém? Gostou? Está sendo liberto? Então ajuda aí este canal, se inscreva para a glória de Deus. Paz de Cristo a todos e até o próximo estudo, assim Deus permitindo. Amém? Paz a todos, meus irmãos.